Mas a questão dos clubes, para nós, tem sido um processo muito interessante, porque são programas sempre muito parecidos, né? Então a gente tem sempre um salão de festas, o espaço gourmet, a brinquedoteca, a sala de ginástica, um vestiário ali que vai atender a piscina. Então, muitas vezes varia um programa ou outro. Às vezes tem um salão de jogos, às vezes tem salão de... Sabe? É pouca coisa que altera. Mas o grande desafio é como a gente cria um edifício novo sempre com o mesmo programa. E sempre com metragens também parecidas, né? Então, para nós, ao longo desses anos que a gente já desenvolveu vários, tem sido uma experiência muito interessante no sentido de experimentar sistemas construtivos. Eu queria entrar nesse tema, né, sistemas construtivos. A questão do sistema construtivo, ele é decisivo de acordo com o tempo da obra ou nem sempre? Por Nem exemplo, sempre. se eu precisar, eu tenho prazo, eu vou utilizar um sistema construtivo. Eu não tenho, eu vou utilizar outro. Como que funciona isso? Nem sempre. Muitas vezes essa premissa vem do próprio cliente. Muitas vezes o cliente fala, olha, muitas vezes eles fazem uma pesquisa de mercado e a gente recebe a informação, bom, talvez nesse caso aqui daria para fazer alguma edificação com estrutura metálica, né? Ou, nesse caso, nesse contexto, talvez uma estrutura de madeira, né? Mas falando especificamente dos clubes, é muito mais uma premissa, às vezes é uma premissa do cliente, mas às vezes é até uma sugestão nossa mesmo, né? Às vezes, sei lá, é uma construção que vai ser num lugar muito remoto e pensar num sistema construtivo convencional acaba complicando a execução. Então, Entendi. pensar num processo de construção industrializado, num sistema de montagem, faz muito mais sentido, né? Então, a gente tem tido experiências dessa maneira. E nesse processo de tomada de decisão, né, pelo sistema construtivo, vocês trabalham muito em parcerias com as empresas, no sentido de, legal, eu optei por um sistema, por exemplo, metálico, mas de repente a metálica está passando por um momento de alta, mas eu quero continuar com a metálica e eu preciso, de repente, adotar uma solução mista. Nesse processo, né, até de trazer uma solução para, enfim, continuar viabilizando naquele sistema construtivo, por exemplo, na mista, são os próprios parceiros que te ajudam nesse desenvolvimento para manter essa solução arquitetônica ou parte da arquitetura? Normalmente parte da arquitetura, porque esses projetos que a gente acaba desenvolvendo, normalmente são projetos que vão ser construídos daqui um ano e meio, 2 anos depois. Então, a gente entrega os projetos executivos e esses clientes eles acabam fazendo uma concorrência com construtoras para, enfim, para que eles desenvolvam e executem o projeto, né? A gente, especificamente para esses projetos, a gente acaba não acompanhando essas obras. Então, essa interlocução com a indústria, exatamente no momento da obra, não é em todo projeto que a gente consegue fazer. Tem obras que, muitas vezes, que são mais... Como são obras no Brasil inteiro, então, às vezes, uma obra lá no Ceará fica difícil, mas, de repente, uma obra em Campinas é mais fácil. Então, a gente consegue estar mais presente, a gente consegue até tirar mais dúvidas com o pessoal da obra, consegue, de repente, propor outras soluções, e aí sim a gente acaba tendo mais essa interlocução, mas não é sempre que a gente consegue. Mas pode acontecer, de repente, na hora, imagina, você desenvolve o projeto agora, beleza, mandou, vai ser executado daqui 1 ano e meio, e de repente, naquele momento, alguém fala, André, cara, a gente precisa pensar numa solução aqui para viabilizar, né? Aconteceu, inclusive, na pandemia, projetos nossos, assim, de clubes que eram em estrutura metálica, e na pandemia o preço da metálica foi lá para cima. E o cliente falou, olha, tá inviável, não está viabilizando, talvez a gente tenha que mudar para um sistema construtivo convencional. Daí a gente falou, poxa, mas perde todo
o conceito, enfim, é complicado. Assim, a gente até poderia pensar num sistema misto, mas nesse caso especificamente, o cliente preferiu segurar um pouco o início da obra e com isso também o preço da estrutura metálica acabou caindo um pouco mais. Então, que viabilizou, assim, né? viabilizou. Daí não precisou fazer a alteração, sabe? Mas a gente teve muita oscilação de preço durante a pandemia, né? Então, A China estava sim, tava dominando aí, né? dominando.